Olá, muito bom dia. Você é uma pessoa ansiosa? Fica nervosa antes de uma prova ou antes de tomar uma decisão difícil? Mas preste atenção, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio de ansiedade. E isso significa problema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 9,3% da população sofrem de ansiedade. Esse problema engloba efeitos como fobia, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e ataque de pânico. As mulheres sofrem mais com ansiedade. Cerca de 7,7% das mulheres são ansiosas e 5,1% deprimidas. Já entre os homens, o número cai para 3,6% nos dois casos. Mas por que as mulheres são mais ansiosas? Como sei que minha ansiedade se tornou um distúrbio, uma doença? Tem cura? Qual o tratamento? A professora Aline Campos, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, numa entrevista ao jornal online da USP, publicado em agosto do ano passado, explicou de uma forma clara e objetiva o que é ansiedade. Uma doença grave, relacionada com o futuro. A pessoa sempre sente receio em tudo o que vai fazer. Você às vezes fica assim? Ansiedade, como controlar? É o tema do Ponto de Vista dessa semana. Os nossos convidados, a psicóloga Juliana Góes Moreira e Elcio Farias. Ele é coordenador de políticas de práticas integrativas da Prefeitura do Recife. Muito bom dia, obrigada por terem aceito o nosso convite. E eu gostaria de que você começasse a explicar para a gente, Juliana, o que leva a pessoa a ficar ansiosa. Bom dia, Eliana. Bom dia, Elcio. Bem, nós vivemos numa sociedade que é promotora de ansiedade, né? Extremamente ansiogênica. Os modos de vida, né? Os modos de se subjetivar, de viver, eles realmente são ansiogênicos. As relações que nós vivemos, né? Muitas vezes despertam mais ansiedade do que tranquilidade, né? Bauman vai falar muito disso no Mundo Líquido. Ele vai dizer que os nossos modos de vida estão se tornando cada vez mais ansiosos, nos causam muito mais medo do que tranquilidade. Mas é só pela sensação, quando a gente fala o que leva uma pessoa a ficar ansiosa, é só pelo momento que ela está vivendo, ou quando a gente fala assim em termos de doença, é falta de alguma substância, algum problema no organismo? Sim, a ansiedade ela tem três bases, né? Ela tem a base biológica, fisiológica, a base psicológica e também social. Então, de fato, existe um desequilíbrio em nível de neurotransmissores, né, que promovem a ansiedade, mas o nosso cérebro ele é comunicado, né? Nós funcionamos nos comunicando com o meio social. Então, de fato, as contingências, o que existe no meio em que a gente vive, influencia diretamente no nosso psiquismo e faz a gente desenvolver ansiedade, depressão, tristeza, angústia. Olha, no dia a dia, né, nos postos, nos centros de saúde da Prefeitura do Recife, é comum pacientes que procuram o serviço médico em busca de porque está muito ansioso? Sim, sim. Muito bom dia, Eliane, muito bom dia, telespectadores. Isso é muito comum acontecer porque, como o Juliano já tem explicado, isso faz parte do nosso cotidiano, né, da nossa vida, que muitas vezes, tanto isso atinge as diversas classes sociais também. A gente pode falar até que as classes sociais, elas também são diferentemente atingidas por esse problema, né, da ansiedade. E aí as classes que precisam de pessoas que têm mais de um emprego, que têm que dar conta dos filhos, isso gera um determinado tipo de ansiedade, né? Pessoas que precisam dar conta da alimentação diária, de pessoas que realmente têm uma renda mais baixa, mas que também sofrem com os problemas da vida, né? Do saneamento básico, da falta de acesso a algum determinados serviços públicos. Isso também afeta diretamente as pessoas e isso também é motivador de determinadas ansiedades. Então, as pessoas, quem mais nos procura, nós trabalhamos com 2 centros específicos, que é de práticas integrativas, e a maioria da demanda que chega são de problemas, que pessoas que têm osteomusculares, ou seja, problemas
de coluna, de dores articulares, e a segunda demanda é justamente aquelas voltadas para o sofrimento mental. E entre elas a depressão e a ansiedade muito presente, né? A ansiedade. E nesses 2 centros a gente recebe a maioria das pessoas, o perfil é esse, mas isso não difere também das outras unidades de atenção básica, né? Que muito embora não tenha um profissional de psicologia, um profissional de saúde mental diretamente na equipe de atenção básica, mas que também chega para os médicos, para os enfermeiros, para os agentes de saúde, que são os grandes veículos, né, do cuidado dessa saúde no território, e eles com certeza presenciam no seu dia a dia as pessoas a comunidade que é afetada pela ansiedade. Bom, diante disso, a gente pode concluir o seguinte, que na realidade todos nós, em algum momento da vida, ou vários momentos, a gente teve esse momento de ansiedade, um pico de ansiedade, né? Mas existem algumas pessoas que a ansiedade passa a ser assim, alguma coisa rotineira, né? E aí é onde mora o perigo. Porque qualquer problema que a gente pode estar vivenciando pode nos levar a essa ansiedade. Pelo tudo que você falou das dificuldades, do que nos aflige. Né? Como separar? Por exemplo, se eu sou ansiosa, até que ponto essa minha ansiedade ela é boa e a partir de que momento ela está se transformando numa doença e que, de fato, eu preciso de ajuda? Ótima pergunta, Eliane. De fato, a ansiedade ela faz parte do nosso organismo, né? Nós somos seres que temos que ser despertados a viver. Então, a ansiedade ela tem a sua função, né? A agressividade de vida tem sua função, a gente tem isso para dar conta da vida. Agora, a partir do momento em que a ansiedade ela passa a ter mais prejuízos, ou seja, ela começa a ser disfuncional, aí sim é que ela é um problema, né? Porque ela desperta o sistema de alerta do corpo, né? Liberando adrenalina, liberando algumas substâncias que naturalmente são para nos defender. Por exemplo, um exemplo, às vezes aquela pessoa que tenha calma, tem que fazer muito rápido. Essa é uma pessoa ansiosa. Em que caso a gente poderia explicar para o telespectador? Isso. Quando uma pessoa começa a ter, né, esses ataques de ansiedade para coisas corriqueiras, fazer uma prova, né, ou começa a ter despertamentos noturnos, né, começa a ter algumas reações que estão fora do seu comum, então realmente é um momento de parar para pensar por que aquela ansiedade está surgindo, por que o corpo está reagindo daquela maneira, né? O que o corpo está querendo lhe dizer de que não está indo bem e você está precisando responder com tremores, com sudorese, taquicardia, dentre outros sintomas. Essa é uma questão muito importante, porque é um limiar entre o que é, de fato, um transtorno, um distúrbio, e o que é essa ansiedade cotidiana que todos nós vivenciamos, né? Eu vivencio, a gente estava conversando, né, Juliana, antes, nos bastidores, quando a gente nos encontramos aqui, somos colegas, inclusive, nos conhecemos, e a gente falava sobre a nossa ansiedade, né, de ter vindo para o programa, de estar no programa, de poder participar. Essa é uma ansiedade normal. Natural. Não é se eu tenho algo muito importante para fazer amanhã e que é natural que eu fique pensando como eu vou, né, uma prova, como Juliana citou, sei lá, qualquer coisa se eu vou encarar algo novo, né? Isso. Desconhecido. Desconhecido é muito natural que a gente fique com um certo receio daquilo e aquilo. E o nosso organismo já assim, será que eu estou preparado para isso? E aí vem uma série de questões de insegurança nossa e tal, e que, de alguma forma, faz parte. Isso é saudável? É saudável. Agora, quando é que se torna um problema? Juliana trouxe alguns sintomas que aparecem, né? Às vezes esses sintomas são físicos, eles são psicológicos. E quando a vida cotidiana da pessoa começa a ser atrapalhada. Isso. Ela perde um pouco da naturalidade e ela vai tendo prejuízos nas suas tarefas cotidianas. Né? Ela vai trabalhar e não consegue... não consegue se concentrar. Ou quebra alguma coisa. Se você está em casa, por exemplo, vai preparar um almoço, vai lavar os pratos, as louças, tudo começa a cair, tudo começa a quebrar. Se você fica impaciente, transpira demais... Isso, eu trabalho bastante com avaliação psicológica e quando a gente vai pensar, né,
sobre diagnóstico, como aquele sujeito está, a gente pensa muito em frequência e intensidade, né? Então, com que frequência você sente esses sintomas? E qual a intensidade? Tem prejuízos na sua vida cotidiana, na escola, no trabalho, na faculdade, né, nos relacionamentos, né? A gente sabe que hoje as redes sociais, elas são fonte de ansiedade, né? A gente tem aí canais de comunicação em que a gente fica aguardando que o outro responda. Nossa, Isso. tem gente que fica, manda uma mensagem, Exatamente. não respondeu. Quer saber se o Ele não WhatsApp vai tá ler, azul lá. se a pessoa lê. A pessoa, mas não respondeu. Será que não vai responder? E fica numa aflição, não aguenta, às vezes telefona, manda outra mensagem. E isso às vezes gera prejuízos nas relações, né? Gera prejuízos até em ambiente de trabalho, tudo. Então, o importante é você verificar a frequência e intensidade dos sintomas. Agora, por exemplo, a gente pode dizer, por exemplo, existe uma idade para surgir ansiedade ou essa é uma doença que a gente já é possível ser diagnosticada em crianças e adolescentes? Sim, é própria do humano a ansiedade, como já falado, né? Mas, de fato, desde muito pequeno é possível desencadear sintomas que já são demonstrativos de ansiedade, tanto em fase da infância como na adolescência, vida adulta, né? Na fase idosa também. Isso, e a gente vive numa sociedade hoje, acho que o Juliano apontou isso, que desperta e que, assim, mobiliza muito em nós a ideia de futuro, não é? A educação é voltada para o futuro, se a gente vê os slogans das escolas, não é? Nós estamos preocupados e somos educados para saber quem nós nos tornaremos, não é? O sucesso que teremos. E tudo isso nos projeta mais para frente, né? E nós fazemos o tempo todo projetos para o futuro. E aí é interessante que, por exemplo, a ansiedade que nos projeta para o futuro, porque a gente precisa crescer, tudo bem. Mas quando aquilo já começa a me tira do presente... Então vem com um tom de cobrança e responsabilidade. Muito de forte. autocrítica, de cobrança. E que não é, aí é uma ansiedade, é um distúrbio que traz problemas. Isso. Então, as crianças são muito afetadas também com isso, não é? E o próprio ambiente escolar e familiar, na verdade, de pais, né? Pais e mães, que de alguma forma não conseguem lidar muito bem com essas situações do cotidiano, elas naturalmente fazem com que a criança entre nessa própria dinâmica, essa dinâmica de ansiedade também. Então, cada vez mais é comum também crianças serem afetadas, mas porque aprendem, de alguma forma, nessas relações, né? As relações precisam ser repensadas. Qual a relação que existe sempre entre ansiedade e medo? Isso. A ansiedade, como já dito também por Elcio, é o medo do porvir, né? É o medo de não conseguir. É sempre você antecipar coisas, né? E quando você põe isso no negativo, de não vou conseguir, não vou chegar lá, eu não sou capaz, né? Isso daí começa, de fato, a redundar na ansiedade negativa, que pode realmente te levar a sintomas sérios, né? Inclusive físicos, psicológicos, né? E demanda psicoterapia e, às vezes, terapia medicamentosa, dentre outras terapias possíveis. Então, tanto pode ser este medo do porvir, né? Como tem medos específicos, né? Que também são decorrentes de ansiedade, também estão envolvidos na ansiedade, como medo de estar em lugares fechados, agorafobia, né? Medo de altura, medo de avião, ou seja, tudo aquilo que de alguma forma você sente como uma ameaça. Que é isto a ansiedade, o sujeito inconscientemente se sente ameaçado por algo e o corpo reage. Como se fosse um ataque, porque a nossa ansiedade ela é natural, ela nos prepara para algum tipo de ataque. Uma defesa. Isso, é uma defesa, perdão. Olha, tem gente que desconta na comida e mesmo sem fome come de tudo. É o mais comum, eu acho. Outros bebem muito refrigerante. E você, o que faz quando fica ansioso? A gente volta no próximo bloco. Não saia daí. Ansiedade, como controlar? Esse é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Juliana Góes Moreira e Elcio Farias. Ele é coordenador de políticas de práticas integrativas do Recife. Pelas redes sociais, fizemos a seguinte pergunta: o que você faz para evitar a ansiedade?
e vejo algumas das respostas. A Giovana, por exemplo, disse que ela toma maracujina. É uma alternativa, né? Para tentar se acalmar. Sim. Sim, a maracujina vem da base do passiflora encarna, né? Que é uma substância fitoterapêutica que, de fato, ajuda no relaxamento. Não busca o remédio convencional. O Genival escreveu que procura um cantinho da casa dele e vai conversar com Deus. Só assim, ele disse, que o coração dele fica mais aliviado. É uma alternativa, né? É uma alternativa muito interessante, porque é isso, você está atento à sua mente, né? O quanto a sua mente está acelerada e você procura um lugar seguro, um lugar que você possa, de alguma forma, se conectar com algo que lhe traga um pouco mais de tranquilidade. Exato. A Luciana disse que ela come. Gente, vai comer, né? Aí, esse é um problema, né? Você pode... assim, não estou com fome, mas eu estou tão ansiosa que eu saio comendo. Abre a geladeira, os armários, né? E isso é ruim. Sim, alguns alimentos, ele tem como... A base deles eles ajudam o cérebro a produzir serotonina, dopamina, dentre outros neurotransmissores, como banana, né? Então, algumas frutas, que o nutricionista poderia falar melhor, são bons, positivos. Mas aí, se a pessoa investe bastante em chocolate, alguns alimentos, isso vai dar uma engorda. E aí o que acontece? Vai atingir a autoestima. Então acaba virando um ciclo vicioso de ansiedade. E se é aquele que fica ansioso e que não consegue dormir, imagina ele assaltar, como se costuma dizer, assaltei a geladeira durante a noite. Aí ele vai comer de tudo que está lá porque está ansioso. Isso. Né? E isso faz mal. Olha, a Kátia, ela escuta hinos evangélicos. Uma outra alternativa, né? Tem uma que vai orar, que vai falar com Deus, ela escuta. O Pedro diz que fica ansioso para saber como evitar a ansiedade. Que é, né, uma coisa que a gente escuta muito no consultório, né? A ansiedade porque vai ficar ansioso, a ansiedade porque vai ter um ataque de pânico, né? Que é como se fosse um sintoma em cima de outro sintoma. E aí a importância de você realmente investir na mudança na sua qualidade de vida, né? Procurar, como o Elcio falou, aquilo que te faz bem, a espiritualidade, caminhos que vão te ajudar a mudar um estilo de vida mais tranquilo, mais saudável, em que você se sinta bem. Agora, um fato curioso de tudo isso é que as pessoas, pelo menos, elas têm consciência, né? Elas disseram, quando eu estou ansioso, eu procuro isso. Então, tem consciência do estado emocional de ansiedade que a atinge, né? Que a aflige. Então, isso é muito importante por um processo, por exemplo, de autoconhecimento, de autoconsciência e de um processo psicoterapêutico, por exemplo, né? Que pessoas que vão aos consultórios de psicologia para se cuidar e uma grande tomada do processo é quando ela toma consciência de quando alguns gatilhos são disparados. Isso. Essa consciência é um primeiro passo, um passo super importante. Super né? importante. Estou ansioso. Vamos ver mais. Olha, o Bruno diz que fuma. É igual comer, né? Pronto, esse é um tipo de fuga que não é interessante, né? Por quê? Porque o fumo ele vai atingir aí os pulmões, vai trazer uma série de outras questões de saúde. Então, o importante é o sujeito visualizar o que é bom investir como fuga, né? E o que não é tão interessante porque vai redundar em outros problemas de saúde. E o fumo ele está diretamente ligado, o ato de fumar, né, ao aumento da ansiedade, né? E pode causar, né, dependência química e etc. Porque às vezes um cigarro, você puxa outro, que puxa outro, e você não se satisfaz, né? Aí agora eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, por exemplo, com relação ao uso de algumas substâncias, que não é tão diferente, mas é que às vezes é uma fuga necessária, sabe? Às vezes a pessoa, de fato, o estado emocional dela é tão aflige tanto e tão perturbador que ela vai buscar muitas vezes a fuga para as drogas, né? Isso é uma droga, o cigarro é uma droga, a bebida é uma droga também. A gente não pode pensar só nas drogas ilícitas. Então, eu acho legítimo também, sabe? Quando alguém encontra um cano de escape, mas que ela tenha consciência que isso é um cano de escape, que existe um processo muito mais profundo, que está mobilizando essa atitude de procurar. É uma válvula de escape, mas que não é bom, não é um caminho tão bom, saudável. Do ponto de vista da saúde. Vai ser bom momentaneamente,
mas vai causar alguns prejuízos no futuro. Certo. Olha, o Pedro disse que toma cerveja. Vale o mesmo. Claro que tomar cerveja não vai prejudicar a saúde tão diretamente, né? Como o Elcio falou, que também gostei desse outro ponto de vista, né? A cerveja, o vinho, qualquer tipo de bebida vai te ajudar realmente a relaxar, né? Mas se você usa aquilo, né, para tamponar algo que você não está querendo ver, sim, aquilo vai alimentar a ansiedade, vai causar dependência. Tá. E a Elaine, ela vai ao samba. Maravilha! Elaine faz vai dançar, né? Vai dançar, vai se divertir, vai relaxar, extravasar, para ver se aquele momento de ansiedade desaparece. Isso. E talvez mais tranquila consiga resolver o problema, enfrentar, né, o que está afligindo. Isso, porque nós temos também muitas alternativas, né, de lidar com isso. Muitas alternativas do nosso corpo, ele está lá guardando uma determinada energia, não é? E aí a gente extravasa com o samba, com uma dança, com o coco, com o maracatu. A gente está chegando no carnaval aqui em Recife e temos muitas opções de extravasar isso. Então é saudável. É saudável o que ela está fazendo. Olha, a gente teve muitas pessoas respondendo, né, a essa enquete pelas nossas redes sociais do programa. E teve gente que colocou assim agora também, olha, que come muito chocolate, né, que toma muito refrigerante. Quer dizer, eu acho assim, pelo que as pessoas colocaram, uma coisa boa é que elas têm consciência, né, dessa questão da ansiedade. Agora, alguns estão assim buscando um caminho que talvez não seja tão legal, como o cigarro, ou então como muito refrigerante, né, muito chocolate, por mais gostoso que seja, né? Essa pessoa for ansiosa todos os dias, imagine aí quanto refrigerante ela não vai estar tomando ou quanto chocolate não vai comer. É verdade. Né? Mas, Elcio, que práticas alternativas existem? A gente sabe que muitas vezes o paciente, depois que passa por um psicólogo, às vezes é encaminhado para um psiquiatra, que tem tratamento com medicação. Mas na prefeitura existem alguns tratamentos alternativos. Isso. Nós chamamos de práticas integrativas, né? O Ministério da Saúde legitima hoje e reconhece no Sistema Único de Saúde 29 tipos diferentes de práticas integrativas. No Recife nós ofertamos uma quantidade inclusive maior do que o próprio Ministério reconhece e algumas práticas são mais voltadas de fato para questões que a gente chama de psicoemocionais. Então a ansiedade estaria, não é, nesse rol de situações da vida que poderiam ser cuidadas, vou dizer assim, por essas práticas psicoemocionais. E quando a gente fala de práticas integrativas, a gente muitas vezes não prefere não dizer que uma prática é indicada para isso, sabe, como um remédio. Porque muitas vezes aí está ansioso, diazepam, né? E assim vai. Para a gente não reproduzir essa lógica medicamentosa e que outra coisa que as próprias práticas integrativas, elas não foram pensadas para isso, assim, vamos fazer uma prática integrativa para a ansiedade. Mas as práticas, elas cuidam de nós como um todo, né? Elas trazem uma visão mais global, mais holística, sobre nosso ponto de vista de saúde. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que de repente apresente esses sintomas, está muito ansiosa, não consegue controlar, perdeu o sono, é aquela coisa assim, e tem já aquelas características físicas de nervosismo, de transpirar, de estar inquieta demais, o que ela poderia fazer dentro dessas práticas integrativas para ela poder buscar, de repente, o seu equilíbrio e ter o controle de si? Isso. Então, a gente pode indicar algumas dessas práticas psicoemocionais, a exemplo da meditação, que é uma prática que você começa a tomar consciência dos seus pensamentos, da sua mente, como ela está funcionando, se ela está muito mais no passado, se ela está muito mais no futuro, se ela está no presente, porque acho que o ideal disso tudo é a gente entrar no equilíbrio e entender que nós estamos vivendo o presente. Então, é no presente que nós devemos administrar e tomar nossas atitudes, não sofrer por ansiedade do futuro. O futuro vai chegar e quando ele chegar, a gente vai estar preparado, se a gente estiver no presente, para ter mais clareza de como atuar, né? E meditação, eu posso citar outras. Yoga, a yoga também, que é uma prática corporal, mas é muito meditativa também, né? De consciência corporal. A constelação familiar, que muitas vezes as bases de um transtorno de ansiedade,
eles também estão ligados, o transtorno está ligado à nossa origem familiar, de como a nossa família administra determinados processos emocionais, né? A bioenergética, que é uma abordagem psicológica muito interessante, que trabalha com o corpo. Então, muitas vezes esses nódulos, essas couraças que o Reich fala, né, estão no nosso corpo, causando muita ansiedade, e através do próprio corpo a gente poder dar vazão a determinados processos. E uma coisa boa que você havia dito durante o intervalo, que rir é bom. Sim, sim, rir é o melhor remédio, já disse o ditado, né? Então, quando a gente descontrai, até as tensões musculares se dissolvem, né? A gente descontrai mesmo, a gente fica à vontade, né? Eu estava falando que você nos deixa muito à vontade no programa, isso faz com que a gente fale até melhor, né? Libera até a inteligência, libera até os conteúdos mentais. Para ajudar quem está em casa, olha. Porque você vê a quantidade. Gente, esse dado de 9,3% da população brasileira com transtorno de ansiedade é muito sério. Né? Sim, e hoje, diante de todos os problemas e medos que a gente tem, né? Da insegurança, de assalto, falta de desemprego, que vai acontecer, qual vai ser o nosso futuro, a gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa controlar a nossa ansiedade. Infelizmente, gente, o tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação de vocês. Juliana, um telefone para contato, quem quiser continuar tirando dúvidas. 99794-8838. Esse é o seu telefone? Isso. Telefone de Juliana. Telefone de contato para a gente poder usar, né, e abusar desse serviço oferecido no Recife? É um telefone institucional da Unidade de Cuidados Integrais professor Guilherme Abá, é o 3355 4166. 3355-4166. Gente, olha, para você que está em casa, muito obrigado. O Ponto de Vista está terminando. Nós estaremos de volta no próximo sábado, às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje e aprender um pouquinho mais e anotar todos os telefones, acesse o nosso site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Aproveitem o final de semana, curtam a família e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá!